Responde se Wanderson, lateral direito que já foi da seleção e pertence ao Mônaco, interessa ao Palmeiras. Já o time de Igor Paixão, velho sonho do torcedor palmeirense, decidiu vender praticamente todos os seus principais atletas, tudo por causa de uma enorme crise financeira. Será que isso permitiria um acordo com o Palmeiras? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Wanderson pode jogar no Palmeiras? Confesso que nunca tinha ouvido nada sobre o tema até a live dessa sexta-feira, quando um torcedor do Palmeiras me perguntou se o lateral direito brasileiro que joga no Mônaco interessaria. Segundo ele, há uma especulação de que o Palmeiras busca lateral direito e o Wanderson seria uma alternativa. Você lembra do Wanderson, né? Jogador de 24 anos de idade, titular do Mônaco até o mês de fevereiro, quando teve uma lesão importante. Desde então, ele não conseguiu mais entrar em campo. Wanderson que chegou a fazer 7 partidas com a camisa da seleção brasileira. Contrato até junho de 2028, comprado em 2021 por 11 milhões de euros. Temporada atual de 23 jogos e 2 gols. Ou melhor, 2 assistências. Está avaliado em 19 milhões de euros. Para responder a pergunta, entrei em contato com o Thiago Escuro, brasileiro que é o CEO do Mônaco, e ele me assegurou que o Palmeiras não procurou, não fez sondagem, nem sequer proposta. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite desse sábado na Arena Barueri, onde ainda não perdeu na temporada, foram 10 jogos com 9 vitórias e 1 empate. Confronto contra o Cruzeiro decisivo, até para tentar se distanciar do Flamengo e da própria Raposa. Jorge Jesus está de saída do Al Nassr. A curiosidade é que o técnico português, cujo contrato se encerra agora no fim do mês de junho, pode ser campeão 2 vezes. A primeira delas nesse sábado, confronto contra o Gamba Osaka na final da Champions Asiática 2. É uma espécie de Sul-Americana ou Liga Europa, é o segundo torneio mais importante do continente. O Al Nassr, inclusive, é o favorito. Na próxima rodada do Campeonato Saudita, basta ao Al Nassr vencer o Damak, time de Fábio Carille, para se sagrar também campeão nacional, algo que não acontece desde 2019. E apesar desse bom momento, o JJ já comunicou ao pessoal do Al Nassr que vai embora no fim dessa temporada. Mas você, torcedor de um clube brasileiro que já começou a vislumbrar a chance de ter JJ no seu time, é bom que você saiba que o projeto do Jorge Jesus é assumir a seleção portuguesa. E ele conta inclusive com a ajuda de Cristiano Ronaldo, com quem ele trabalha no Al Nassr para substituir o Roberto Martínez. Vale a lembrança de que o Martínez será o técnico de Portugal na Copa, mas já é certo que após o Mundial, com ou sem título, o espanhol deixará a seleção portuguesa e tudo se encaminha para que Jorge Jesus assuma a seleção do seu país. E o time de Igor Paixão, lá na França, está decidido a fazer uma grande liquidação. Igor Paixão é um atacante que surgiu muito novo no futebol brasileiro, no Londrina, foi para o Feyenoord e faz sucesso no futebol francês. O ponta de 25 anos de idade chegou a ser especulado como possível reforço do Palmeiras. Será que essa liquidação que se avizinha no Olympique de Marselha pode ajudar na negociação? Antes de explicar isso, deixa eu só contar um pouquinho do contexto do Olympique de Marselha. O time tem muitas dívidas e para evitar punições financeiras por conta da FIFA, e numa situação parecida ao que Lyon de John Textor viveu tempos atrás, há a necessidade de negociar vários atletas. Os principais jogadores devem acabar recebendo propostas e sendo vendidos. O Paixão, com 25 anos de idade, em sua primeira temporada na França, deixou excelente impressão. 41 partidas, sempre como titular. Foram 12 gols e mais 6 assistências. Jogador que havia sido comprado na metade do ano passado junto ao Feyenoord por 30 milhões de euros. Respondendo se o Palmeiras pode contratá-lo, não acredito. Até porque o Olympique espera vender o Igor Paixão por pelo menos 35 milhões de euros. São 10 milhões de euros a mais do que a contratação mais cara já feita na história do Palmeiras, de Vitor Roque junto ao Barcelona. Você acha que o Igor Paixão vale toda essa grana? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Anderson Carvalho, canal Palmeiras, falando agora em Igor Paixão. Bora explicar essa história de Igor Paixão. Deixa eu colocar na tela o Igor, que é sempre até mais fácil para vocês visualizarem. Igor Paixão. Espera aí. Ó, o Igor Paixão é atacante de lado de campo. Havia surgido... Tá na tela aí? Vai colocar agora. Ó, o Igor Paixão é esse aqui, ó.
Atacante de lado de campo, 25 anos de idade, tá? Ele surge no Coritiba, passa pelo Londrina, volta para o Coxa e é vendido para o Feyenoord, tá? Do Feyenoord ele vai para o Olympique de Marseille, a operação para o Marseille na temporada passada foi por 30 milhões de euros. Primeira temporada na França, de 41 jogos, 12 gols e 6 assistências, quase sempre como titular, tá? Muito moral lá, enfim. O que está pegando com o Igor Paixão? É legal confidenciar isso para vocês. O Olympique de Marseille passa por enormes dificuldades financeiras. Uma situação quase tão grave quanto aquela do Lyon com o John Textor. Vocês vão lembrar que o John Textor e o Lyon foram ameaçados de rebaixamento caso o Lyon não conseguisse 200 milhões de euros. O Olympique não precisa de tanto dinheiro, mas está em busca de grana de forma desesperada para não ser rebaixado. E o que surgiu na Europa hoje é de que o Olympique de Marseille está disposto a vender seus principais jogadores, uma espécie de liquidação, para evitar essa punição. Onde é que o Igor Paixão entra nessa história? É um dos principais jogadores, jogador valorizado, e que pode sim ser negociado, tá? O problema é que ele foi comprado por 30 milhões de euros e a avaliação interna de que hoje ele vale 35 milhões de euros. Não acredito que o Palmeiras seja capaz de investir tudo isso. Verdão que havia gasto 25 milhões de euros no Vitor Roque, para chegar em 35 é uma grana bastante grande, tá bom? Bora lá. Palmeiras monitora Wanderson do Mônaco e Ian Couto do Girona. Anderson Carvalho, vamos perguntar para o CEO do Mônaco. Já está meio tarde lá para o escuro, né? Deixa eu ver se o escuro ainda está online. Clique para mostrar os dados. Não aparece quando ele visualizou pela última vez. Mas não custa mandar, né? Escuro, boa noite. Tudo em ordem por aí? Espero que não esteja... Espero não atrapalhar. Passando só para saber se o Palmeiras te procurou pelo Wanderson. Difícil, tá? Tipo de jogador caro, jogador que ficou valorizado, enfim, mas mandamos aqui, né? O Timóteo perguntando se o Abel Ferreira fecha com o Benfica. Eu tenho quase toda certeza que o Abel fica até o fim da temporada, até o fim de 27, fim da temporada pelo menos, né? Que ele renovou o contrato até 27. Mas eu duvido que o Abel saia no meio da temporada, tá? Embora exista muita crítica e embora o Benfica tenha tudo para ficar sem técnico, o José Mourinho está sendo muito especulado para comandar o poderoso Real Madrid no lugar de Arbeloa. WS, Eric Belé, será que sai no meio do ano? Rabelo, eu fui o primeiro a contar que o Parma havia demonstrado interesse em contratar. Deixa eu ver se tem alguma atualização. Quer ver? Ó? Até legal você falar. Espera aí. Vou mandar mensagem para uma das pessoas que me fez aí. Espera aí. Cadê? Esqueci o nome do empresário do cara, mano. Deixa eu ver. Tô ficando lesado, viu? Eric Belé, empresário. Mas só para resgatar essa história, o Belé havia sido alvo de uma proposta do Parma. Não foi uma proposta, foi uma sondagem. O Parma entrou em contato para demonstrar interesse em contratá-lo, tá? Sabe aquela coisa? Quanto é que custa? Porque o Parma sabe que se o moleque explodir no profissional, o Parma já não tem capacidade financeira. Então, até 20 milhões de euros, o Parma estava disposto a contratar. Acabou morrendo por aí, tá? Para o Palmeiras é mais negócio esperar que ele acabe estourando e quem sabe, o venda por um valor melhor. Deixa eu ver se no celular eu consigo achar. Porque no WhatsApp eu não consegui. No WhatsApp web, né? Não, precisaria ser. Eu acho que vou deixar para fazer depois da live, tá? Não estou achando. Enfim, mas vou achar. Vou achar e vou atrás dessa pergunta aí. Para vocês. Beleza? Barbosa vem pro Verdão depois da encrenca de ontem. O Rabelo, tá fechado o negócio entre Palmeiras e Botafogo, né? Só para lembrar, como o Barbosa só pode jogar pelo Palmeiras em 20 de julho, ele pediu para continuar no Botafogo nesse mês de maio.
Era até uma forma do Palmeiras economizar o salário do Barbosa. Em vez de pagar R$ 1 milhão por mês ao Barbosa, como vai acontecer a partir de junho, e só vai poder usar no final de julho, ele continuaria jogando no Botafogo. Ontem, o Botafogo foi eliminado pela Chapecoense, derrota por 2-0 em Chapecó, 12 jogos, fazia 12 jogos que a Chapecoense não vencia. E na volta no aeroporto no Rio, ele foi extremamente hostilizado, entre outros jogadores. Há clima para ele continuar? Talvez o cara fale, quer saber? Os caras estão me xingando pra caramba, vou embora. Mas ainda não há uma posição tomada. Barbosa que só pode jogar, deixa eu ver se é mais uma ou duas partidas, né? Barbosa, Botafogo. Você pode, só para lembrar, né? O cara, para mudar de clube no brasileiro, ele pode fazer até no máximo 12 jogos. O Barbosa tem no brasileiro 11, então ele tem o direito de fazer mais uma partida, tá?